Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo desta segunda-feira, dia 8 de janeiro, vamos falar sobre a coletiva de imprensa do presidente Marcelo Teixeira, ele que falou com jornalistas na manhã desta segunda-feira, muitas informações, algumas coisas positivas, outras nem tanto, e eu quero trazer esse compilado aqui para a gente comentar, para eu passar as informações para vocês, dar minha opinião, evidentemente, que é a marca registrada desse canal, e também dizer que esse vídeo é em homenagem ao nosso velho Lobo Zagallo, que nos deixou nesse último final de semana, um dos maiores nomes da história do futebol mundial, mas principalmente um dos maiores nomes do futebol brasileiro, que o Zagallo descanse em paz, e ele que teve uma vida de muita conquista, uma vida de muito respeito, é sem dúvida nenhuma uma lenda do nosso futebol brasileiro. Antes da gente falar da coletiva do Marcelo Teixeira, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreva, já deixa o like aí para o YouTube impulsionar esse vídeo. Já comenta aqui embaixo o que você acha de todas essas informações que eu vou trazer. Diga se você assistiu a coletiva do presidente Marcelo Teixeira, o que você achou. E já quero convidar você para mais uma live aqui do canal, novamente na quinta-feira. Estou pensando em instituir um quadro aqui no canal para a gente tentar fidelizar e criar uma rotina. O Papo de Quinta, claro, um trocadilho com o dia da semana, um trocadilho com suas de quinta categoria, que não é o caso. Foi muito bacana a primeira live aqui com vocês, bastante engajamento, a gente bateu um papo super legal. Então fica aqui o convite na quinta-feira para a gente conversar mais um pouco sobre o Santos. Vamos tentar instituir essa rotina, claro, exceto quando houver jogo do Santos nesse dia e nesse horário, e a gente tenta readequar a nossa grade. Mas já deixa aí na sua agenda e eu conto com a sua participação, tá bom? Sem mais delongas, depois de quase 2 minutos de introdução desse vídeo, vamos falar então sobre essa coletiva do presidente Marcelo Teixeira. Lembrando, ele tomou posse no dia 2 de janeiro, então não completou ainda nem 7 dias de trabalho. O Santos que se reapresentou no sábado, dia 6. Eu até tentei e pensei em trazer um vídeo aqui falando da coletiva do Santos, né? Da reapresentação do Santos, me desculpem, mas por uma questão pessoal não pude gravar um vídeo, e até que foi bom porque o principal tópico do vídeo, que seria a redução salarial do Morelos, acabou que hoje teve um desdobramento na coletiva do presidente Marcelo Teixeira, então vamos abordar tudo isso, tá? Eu fiz alguns prints da coletiva do Marcelo, ele que exibiu uma apresentação ali de uma espécie de PowerPoint, tá? Eu estava assistindo a coletiva, fiz uns prints aqui e quero trazer para vocês. O primeiro tópico do vídeo que eu quero trazer para vocês é para a gente falar do elenco do Santos. O presidente Marcelo Teixeira exibiu os jogadores com os quais eles contam, né? Ele fez uma divisão ali do elenco 1, do grupo 1, com o grupo 2, traduzindo. O grupo 1 são jogadores que a comissão técnica do Fábio Carille, neste momento, se o Santos tivesse que jogar hoje, quem seriam os jogadores que a comissão técnica do Santos contaria. E no grupo 2 estão jogadores que não serão aproveitados e alguns jogadores que ainda negociam uma redução salarial. Vou pôr aí na tela para vocês a imagem para vocês verem, e eu quero chamar a atenção para vocês de algumas coisas. A primeira, como vocês podem ver aí na tela, os goleiros, né? Mazzotti, Diógenes, o Breno e o Vladimir foram afastados do elenco. O Carille não conta com eles. E aí sobraram João Pedro, João Gustavo e o Rodrigo Falcão, além do João Paulo. Portanto, dizendo algo que nós já falamos aqui no canal, que a prioridade número 1 da gestão do Santos agora deve ser imediatamente contratar um goleiro, né? Porque não dá para esses 3 meninos, por melhores que eles possam ser, serem as únicas opções do time profissional ao João Paulo. No mais, nem muitas novidades, né? Lateral direito, Aderlan Rainer, na esquerda, Jonathan, Jorge e Kevson, o zagueiro Jair, Luiz Felipe, Gil, Messias, Joaquim e Alex, Rincon, Alisson, Pituca, Zanocelo, João Schmidt e Sandri entre os volantes, na meia, Juliano, Casares e Nonato, na frente, Marcelinho, Patati e Otero, né? O Wesley aí é o Patati, do outro lado, Pedrinho e Marcelinho, e na frente, Furt e Bigode. Vamos começar então voltando aqui para mim, coisas que me chamam a atenção. Primeiro, Pedrinho está oficialmente contratado, mas o que me chama a atenção é que no momento que eu gravo esse vídeo, 2h15 da tarde desta segunda-feira, o Pedrinho já treinou no sábado, se eu não me engano, já treinou no domingo, hoje pela manhã já teve treino, então ele já teve ali pelo menos 3 dias de treinos, não foi ainda anunciado, mas está contratado. Por que o Santos não anunciou ainda? Falta algum detalhe burocrático? Ou a gestão do presidente Marcelo Teixeira está temendo uma repercussão negativa dessa contratação? Marcelo foi questionado na coletiva sobre a contratação do Pedrinho e disse o seguinte:
O jurídico do clube avaliou muito bem. Tivemos esclarecimento por parte do representante e por parte do atleta. Não creio que haja qualquer tipo de problema, né? Aqui ele está falando sobre uma suposta reação dos patrocinadores em razão da polêmica do Pedrinho. Estamos muito focados na aquisição do jogador como forma após um caso esclarecido. Pelo menos é o que nos foi dito pelo jurídico. Não acreditamos que tenha problema relacionado a isso. Existiu um problema que está resolvido. Aqui o Marcelo deve estar se referindo ao fato da denúncia ter sido retirada pela moça que acusava o Pedrinho. Isso não significa que a agressão não tenha acontecido, né? A moça apenas retirou. Não vou entrar em detalhes, a gente sabe que existem muitos casos em que a pessoa volta atrás por dependência emocional, dependência financeira. Já falei muito sobre esse assunto aqui no canal, era uma contratação que eu não faria, mas o Pedrinho está oficialmente contratado e treina com o elenco do Santos. No slide que foi exibido pelo Marcelo, que eu acabei de mostrar para vocês, não aparece o nome do Morelos, que nesse final de semana o Wagner Frederico e o De Olho no Peixe trouxeram informação de que um acordo de redução salarial estava fechado. Depois o Marcelo exibiu um slide mostrando os jogadores que aceitaram reduzir. Lá aparecem João Paulo, Joaquim, Furt, Rincon, Pituca, e o Morelos aparece em negociação. Ele recebe o maior salário do elenco, na casa dos 900 mil, e a informação é de que reduziria em cerca de 50%, ficaria em 450 mil. Para o Marcelo foi um pouco evasivo quando foi questionado sobre isso. Acredito que o acordo esteja assim alinhado, já que dois portais, né, o De Olho no Peixe e um jornalista também de credibilidade disseram que está certo, talvez só não esteja oficializado. O que eu acho da permanência do Morelos é que ele precisa se provar, porque chegou com o status de o cara da equipe, mas as lesões o impediram de jogar, e agora acho que ele tem nível para nos ajudar muito. Um cara com carreira na Europa, um dos maiores artilheiros da Liga Europa, que é a segunda maior competição de clubes da Europa, tem que se provar, mas acho que bola ele tem e será muito útil para o Santos, tá? E aí, agora o próximo pepino do Santos, né, é resolver a situação dos jogadores encostados. No slide que eu mostrei para vocês do elenco, reparem que tem ali o custo com esse elenco do grupo 1, 8,1 milhões de reais mensais com os encargos trabalhistas. Em dezembro de 2023, há poucos dias, essa folha estava na casa dos 14,8 milhões. É claro que entre 14 e 8 teve a redução dos jogadores, mas tem também os jogadores que estão encostados, que são os pepinos que o Santos precisa resolver. Nesse grupo 2 estão João Lucas, João Basso, Dodô, que mais? Lucas Lima, Mendonça, são jogadores que o Santos precisa pagar, porque todos eles têm contrato, mas pelo menos há uma redução considerável desses valores da folha salarial do time, tá? O Marcelo Teixeira também abriu a coletiva falando das dívidas do Santos, né? E ele disse primeiro, né, que eu quero trazer para vocês, é que, eu até anotei aqui, o Santos tem uma dívida, um rombo deixado pelo fantástico Andrés Rueda em 2023 é de R$ 73.621.105 reais, tá? Desse total de 73 milhões, 10,9 milhões precisam ser pagos até o dia 10 de janeiro, também conhecido como quarta-feira. Então são 10,9 milhões urgentes e outros 62,6 milhões de déficit. E para quitar essa dívida, o Santos conta com quase 140 milhões de reais em vendas já realizadas. E aí nesse pacote estão Marcos Leonardo, Jean Lucas, Dodi, o John, o Pirani, que foi vendido para o DC United da MLS, entre tantos outros. Então o Santos fatalmente usará parte desse dinheiro para quitar essas dívidas imediatas deixadas pelo presidente, que disse que sanearia as contas do Santos. Deixou um rombo de mais de 70 milhões de reais. O fantástico presidente Andrés Rueda também, e essa é uma das informações mais relevantes e que eu julgo ser uma das mais graves apresentadas pelo presidente Marcelo Teixeira na coletiva. O que nós sabíamos até o presente dia 8 de janeiro? Que dos 40 milhões, se eu não me engano, que o Santos tinha a receber da Federação Paulista de Futebol para o Campeonato Paulista, que o Rueda tinha antecipado 30 milhões, que o Santos receberia, portanto, apenas 10. Mas o que o Marcelo Teixeira revelou aos jornalistas, e pelo menos para mim isso era uma surpresa, na data de hoje? Que o Rueda também antecipou verbas de patrocinadores do Santos que pagariam esses recursos entre 2024 e em 2025. Então, olha o tamanho do rombo deixado pela última gestão do Santos.
A gente, claro, precisa se preocupar com o futuro do Santos, mas o futuro do Santos tem obstáculos deixados pela a gestão anterior. E isso é muito grave. Sabe por que é muito grave? Mais uma tela aí para vocês. O presidente Marcelo Teixeira mostrou os patrocinadores que seguirão com o Santos no ano de 2024. Vocês podem ver aí que houve as saídas, por exemplo, da Filco nas costas, da Kicaldo nos ombros, da Brasilite na parte da frente dos calções, da Konami eFootball, né, um jogo de videogame, um jogo virtual, no número das camisas, e da Codilar nos meiões. Então, além do Santos ter perdido 1, 2, 3, 4, 5 parceiros, o presidente que deixou o cargo no dia 1º de janeiro antecipou recursos de 2024 e de 2025. Isso é absolutamente grave, isso é aterrador e isso precisa ser investigado. Não é punitivismo, não é revanchismo, não é nada. Mas eu espero que o presidente Marcelo Teixeira tenha compromisso em revisar todos os centavos gastos, empenhados, jogados fora pela gestão passada. O futuro do Santos depende disso. Nós estamos vendo aí o São Paulo vendendo o name rights do seu estádio por cerca de 30 milhões anuais. O Corinthians fechou o maior patrocínio master da história do futebol. Nós vemos o Bahia tendo um aporte gigantesco no futebol, times bem estruturados, times que estão fazendo fortunas com boas gestões, e o Santos afundado em dívidas na Série B. A gestão do Rueda precisa ser examinada com lupa, porque este cidadão antecipou muitas receitas e conseguiu a proeza de, depois de 3 anos de desmandos, deixar o Santos na Série B. Portanto, um pente fino, uma revisão criteriosa é urgente, ela é necessária e ela é imprescindível. As contas precisam ser passadas a limpo, porque parte dessa situação trágica do Santos se deve aos desmandos da gestão anterior, tá certo? E para a gente caminhar para o final do vídeo, eu quero falar, claro, do caso Fábio Carilli, uma polêmica sem fim que eu acho, olha, sinceramente para vocês, sendo bem franco com vocês, vocês já conhecem um pouco do traço aqui da minha personalidade, da linha editorial do canal. Esse caso do Carilli, ele me causa constrangimento, e eu acho que, inclusive, é um constrangimento desnecessário. Vamos aos fatos, né? O Fábio Carilli foi contratado pelo Santos, isso já é de conhecimento, já foi apresentado, já foi anunciado, e lá atrás, você há de se lembrar, eu já até fiz vídeo sobre isso, o presidente Marcelo Teixeira primeiro disse o seguinte, antes de tomar posse, quando questionado sobre o porquê que o Santos gastou cerca de 7 milhões para romper a multa do Carilli com o Vevaren Nagasaki, clube da 2ª divisão do futebol japonês. O presidente Marcelo Teixeira disse o seguinte, olha, vocês sabem que o Santos, na situação em que está, com queda de receita, com rebaixamento para a Série B, não tem condições de pagar a multa rescisória do Carilli. O que ficou implícito ali? Que, pelo menos pareceu para mim, que os representantes do Carilli assumiriam essa dívida e o Santos encontraria alguma forma de ressarcir, seja o empresário, seja o próprio Carilli. E como seria feito isso? A partir dessa rescisão unilateral de contrato feita pelo Carilli, o Santos, por exemplo, diluiria o valor da multa, vamos arredondar nesses 7 milhões, no tempo de contrato do Carilli. Ou encontraria uma forma de repassar isso aos empresários do Carilli. Hoje, no dia 8 de janeiro, o presidente Marcelo Teixeira deu uma versão absolutamente conflitante. Ele disse que não sabia nem sequer da existência da multa. Olha o que o presidente Marcelo Teixeira respondeu quando questionado sobre isso. Ele foi perguntado por um dos repórteres, não me lembro agora quem era, da cobrança do Vevaren Nagasaki pelo pagamento da multa. Perguntaram ao presidente o que ele achava disso. E ele disse o seguinte, abre aspas, a surpresa é nossa também, porque nós temos contato com o representante do profissional desde dezembro. Ele fez as suas colocações com relação aos contatos feitos com o representante do clube japonês. Existiam uma série de situações como pendências do clube japonês com o Carilli em relação à insatisfação do técnico. Isso foi em dezembro. Posteriormente, em janeiro, o clube japonês emitiu uma nota aguardando a apresentação do técnico. Acionamos o nosso jurídico. Vamos avaliar os documentos. Nós já pedimos que esteja um representante do Santos no Japão para acompanhar e dar atenção ao clube japonês. Queremos dar transparência àquilo que fizemos relacionados ao representante do técnico. Para nossa surpresa, parece que não houve esse desfecho.
existe uma possível multa que ainda não temos conhecimento, explicou o presidente do Santos nessa segunda-feira. Mas, reportagem do Globo Esporte da última semana diz que o empresário do Carille, Paulo Pitombeira, informou que a situação estava resolvida, mas não deu mais detalhes porque, segundo ele disse à equipe do Globo Esporte, ele havia assinado um acordo de confidencialidade com o Santos e que não poderia detalhar a situação. O que eu acho de tudo isso? Constrangimento absoluto, né? A gente não sabe até agora, há 12 dias da estreia do Santos no Campeonato Paulista, se o Carille vai poder estar no banco de reservas em Ribeirão Preto. Sabe por quê? Sem o pagamento da multa, o time japonês não libera o Carille junto à FIFA. Não estando liberado junto à FIFA, o Santos não pode colocar o Carille no bid. Não estando no bid, o Carille não pode estar no banco de reservas na estreia do Santos no Campeonato Paulista, dia 20 de janeiro deste ano de 2024. Isso é inaceitável. O Carille está comandando treinos, como nós dissemos anteriormente, há 3 dias. O Santos estreia daqui 12 dias. E nós não sabemos se o Carille estará no banco de reservas. Se o jogo fosse hoje, ele não estaria. O Marcelo Teixeira falou que quer dar transparência a esse caso, mas parece que quanto mais ele fala, mais ele se enrola. Antes ele não tinha dinheiro para pagar a multa, agora ele não sabia sequer da existência da multa. Isso não pode ficar assim, porque essa situação precisa ser resolvida. Já pensou, numa situação hipotética, o Santos não consegue registrar o Carille? E aí? Quem vai treinar o Santos? Vamos voltar a entregar o comando ao Marcelo Fernandes? Acho que nenhum torcedor santista espera isso. Seria começar de forma péssima o ano de 2024, que é muito importante para nós. Lembrando, o Santos precisa ficar entre os semifinalistas do Paulistão para voltar à Copa do Brasil de 2025. Precisa fazer um bom Campeonato Paulista para que o Santos comece a Série B em paz, com o time nos cascos, para que a segunda divisão seja desfrutada no mais alto nível, para que o Santos suba com o pé nas costas e encerre essa página triste da nossa história, que é a segunda divisão. Mas, para isso, essa situação do Carille precisa ser resolvida o quanto antes. Quero te ouvir, quero saber o que você pensa sobre tudo isso. O que você acha do caso do Carille? O que você acha da redução do Morelos? Você acha que aquele elenco que nós mostramos no primeiro slide é suficiente para o Santos voltar para a Série A? O que você espera da contratação de um goleiro? Você acha que essa é de fato a prioridade do Santos? Que é essa posição que precisa ser reposta com urgência? Diga aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreva, dá o like, já comenta aqui embaixo o que você achou da coletiva do presidente Marcelo Teixeira. E te espero na quinta-feira, no Papo de Quinta, para falarmos sobre Santos Futebol Clube. Se não tiver muitas informações, a gente traz um giro de notícias com o que tiver de mais fresco e aí a gente bate aquele papo bacana que eu gostei muito da nossa primeira interação na live. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.